tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CCS Cast, o podcast do Celso Cândido de Souza Advogados. Um lugar para a gente conversar sobre direito de forma descomplicada. O tema de hoje é violência doméstica e guarda compartilhada. Olha, gente, infelizmente, a gente tem que falar infelizmente, 1 em cada 3 mulheres já sofreram algum tipo de violência, ou física, ou sexual, ou psicológica, por parte de um parceiro íntimo. Esse é o resultado da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, que foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Datafolha ao longo do ano de 2020, de fevereiro de 2024 a fevereiro de 2025. São números recentes e foi o maior índice da série histórica da pesquisa, que começou em 2017. Bom, essa realidade, que não é de hoje, levou à sanção de uma lei no ano de 2023, a 14.713, para proteger as crianças que vivem em ambiente de violência doméstica. Ela diz o seguinte, que os genitores, né, um dos genitores pode perder a guarda compartilhada se no lar da criança estiver acontecendo essas situações. É uma lei que veio para proteger o menor, mas nós vamos saber como é que está ela sendo aplicada na prática, no dia a dia, com a nossa advogada Ana Luísa Moreira, especialista em direito de família. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Muito obrigada, Raquel. É um prazer estar aqui. Um assunto bastante importante aí, né, da gente certeza. tratar, certamente vai ajudar muitas mulheres aí que passam por essa situação. Sim. Que normalmente acaba sendo a mulher a vítima da violência. Na grande maioria dos casos é a mulher ou ali dentro do contexto familiar, envolvendo inclusive a criança. Então, infelizmente, esses dados que você trouxe, eles são muito reais e diários, né? Bom, antes da gente seguir, queria só fazer um pedido, né, para vocês, para curtir, para compartilhar, para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque estamos aqui, né, semanalmente trazendo conteúdos sobre direito, né, de uma forma facilitada para compreensão. Inclusive, você pode deixar sua dúvida, né, nos nossos comentários, para que os nossos advogados eles esclareçam, né, o seu questionamento. Teremos assim o maior prazer em elucidar qualquer dúvida. Mas, doutora, antes de começar, vamos relembrar o que é guarda compartilhada. Antes, no passado, quando acontecia uma separação de um casal, normalmente a mulher ficava com a guarda. E aí isso mudou com o Instituto da Guarda Compartilhada. Vamos então relembrar o que é. Bom, a guarda compartilhada, ela diz respeito às decisões tomadas em conjunto pelos dois genitores a respeito da vida da criança, né? Isso ocorre com a guarda compartilhada. Com a guarda unilateral, só um dos genitores toma as decisões acerca da vida do menor. E hoje é regra. Então, quando um casal separa, o filho... Aliás, eles têm a guarda compartilhada da criança. Sim, a regra, segundo o maior entendimento da jurisprudência, da doutrina, é que o melhor interesse do menor, que é o nosso foco principal dentro do direito de família, quando envolve menores, é que a guarda compartilhada melhor contempla a situação do menor do que a guarda unilateral, porque dessa forma é entendido que os dois genitores participando da criação, das opiniões ali na vida do menor, ele possa ter uma visão mais ampla de família, né? Então, por isso que se aplica a guarda compartilhada como regra. Mas é muito importante nós nos atentarmos para essas exceções que são necessárias e podem até salvar as vidas em alguns casos. Mas a guarda compartilhada quer dizer que a criança vai ter 2 casas? Não. Essa seria uma guarda alternada, que não é muito mais tão bem vista dentro do ordenamento jurídico brasileiro, porque fica como se fosse uma criança nômade, uma criança mochileira, que a gente chama. Criança mochileira Ela fica ótimo. passando um dia na casa do pai, outro dia na casa da mãe, e isso acaba criando uma confusão ali, porque a criança ainda está em formação, né? Então, se fixa um domicílio, um lar referência, geralmente com a mãe, mas pode ser com o pai também, a depender da situação. Isso não depende da modalidade de guarda, são 2 institutos diferentes.
Ah, tá. É importante a gente explicar isso, né? Então, a criança tem a guarda compartilhada, pai e mãe discutem ali o dia a dia, as decisões relativas à vida da criança, à vida escolar, né? E ela acaba morando predominantemente em um desses lares. Isso, ela tem o seu lar fixado como lar de referência, mas ela tem o direito à visita no lar do outro genitor, se tiver tudo ok, se tiver tudo dentro dos conformes ali, para o melhor interesse dela. E aí, essa lei, a 14.713, o que ela alterou dentro desse contexto hoje que é a regra? Bom, Raquel, ela alterou tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil a questão de que, em que pese seja a regra a guarda compartilhada, se constatado qualquer evidência ou probabilidade de que exista violência doméstica e familiar, pode ser afastada a guarda compartilhada e dada uma guarda unilateral para aquele genitor, no caso, na maioria das vezes, para a genitora, né, que sofreu a violência doméstica. Certo. Então, assim, se a criança tá vivendo ali numa casa, né, tem o lar de referência, suponhamos que ela esteja morando com a mãe. E ali essa mãe é vítima de violência e essa criança sofre violência também, ou às vezes não sofre a violência física, mas essa mãe o pai pode pedir a guarda unilateral para tirar a criança desse ambiente? Seria isso? Pode também, né? Tem que ter uma via de mão dupla. O mais comum é que seja a mãe, porque justamente os dados que você trouxe, a maioria dos casos ocorre com violência contra a mulher, né? Violência doméstica contra a mulher. Então, o mais comum é o contrário, a mãe pedir a guarda unilateral após uma separação, quando há ali, enquanto ainda vigente a união dos dois, se comprovado que existe algum grau de violência, de qualquer tipo, gente, porque não é só violência física que nós consideramos como violência doméstica, isso também envolve violência patrimonial, violência psicológica, qualquer tipo de violência, não somente a física é o extremo, né? Então, pode-se pedir, sim, essa guarda unilateral quando constatada a possibilidade dessa violência impactar a vida da criança. Sim, aí, peraí, mas você está trazendo uma situação, vamos supor, o pai e a mãe estão separando, ainda juntos, e o pai promove atos de violência doméstica em casa, com a mãe, seja fisicamente a criança ou só psicológica. Aí essa mãe fica com a guarda unilateral, está no processo de separação, certo? Isso, nós pelo menos tentamos esse pedido, porque é bem burocrático, a gente trata mais à frente, mas é bastante burocrático. Agora, se já tem um casal separado, certo? Aí, de repente, a mãe tem um novo casamento, mora com o filho, e essa mãe é vítima de violência. Não por parte do pai da criança, mas do novo parceiro. Aí, o genitor, né? E o lar de referência é o lar da mãe. Então, o pai que está fora disso, ele pode, de repente, falar: meu filho tá em uma situação de insegurança, eu vou tirá-lo de lá e solicitar a guarda unilateral. Sim, pode e deve, né? Para garantir a segurança desse menor. Quando constatado ali qualquer indício de que a criança está no meio de violência, seja contra ela ou seja no ambiente, porque mesmo que seja no ambiente e a violência não seja diretamente contra a criança, ela vai acabar sendo impactada. Então, quaisquer um dos genitores ali, eles podem pedir a guarda unilateral se eles constatarem que existe esse cenário de violência no lar, referência do menor. Não, e a gente hoje, infelizmente, às vezes até a gente tem mal-estar de assistir jornais, porque acontecem casos e mais casos, né? Sim, são terríveis os casos. Dessa situação, tanto do próprio pai fazer isso com a criança quando ainda são casados, quanto também aí, né, nos novos relacionamentos, né, que surgem depois que o casal, né, que pai e mãe da criança se separam. Sim. E aí, vamos pegar um caso para a gente elucidar, que foi o caso da Sofia, né? A gente pode até jogar ele aqui na tela. O caso
da Sofia ilustra bem essa situação, doutora? Ilustra de uma forma bem coerente, porque em que pese a época que ocorreu o crime, infelizmente, contra a Sofia, eu acredito que ela tinha só 2 anos de idade. Foi muito cruel, muito bárbaro o que essa criança sofreu. Essa lei, a 14.713 de 2023, ela ainda não estava vigente, né? É aí que vem a importância desse instituto legal. Mas o pai dessa criança, a Sofia, ele se separou da mãe, a criança ficou como lar referência o lar materno e ela sofria agressões da mãe e do padrasto. Diversos tipos de agressões, violência sexual, violência psicológica, violência física. E esse pai se relacionou novamente, né, com outro homem. Então, ocorreu nesse caso, além de todas essas questões de negligência, ocorreu também uma questão de homofobia, porque eles negaram a guarda para esse pai. Ele tentou por diversas vezes acionar conselho tutelar, Ministério Público e até mesmo o Judiciário. A manchete aqui fala que ele pediu 7 vezes ajuda à rede de proteção. Sim, para você ver o quanto a morosidade pode ser perigosa, né? A gente tem no direito um jargão que é o periculum in mora, o perigo da demora. Né? Então, o perigo para você conseguir uma demora numa decisão judicial, infelizmente, pode acontecer exatamente o que aconteceu com essa menina Sofia. Ela sofreu todos os tipos de violência, o pai conseguia comprovar essas violências, mas ele não conseguiu a guarda unilateral. Nesse caso, eu acredito que por vieses aí de homofobia. No caso dele, infelizmente, é uma realidade que acontece também. E a criança, infelizmente, acabou falecendo. Faleceu, sim. Então, essa lei hoje, ela vem para proteger situações como essa, justamente. Porque se você afasta essa criança do lar, assim que você verifica que há indícios de violência, você já poupa, né? E já previne que não ocorram casos tão extremos quanto o que aconteceu com a Sofia e vários outros casos que nós temos aí na literatura forense brasileira. Teve aquele caso que ficou famoso lá no Rio Grande do Sul, famoso, caso triste, né? Que o menino Bernardo, né, foi morto, né, pelo pai e a madrasta. A mãe já tinha falecido. Sim. Nesse caso, a criança não tinha bem a quem recorrer. Poderia ser uma avó que também vamos pensar que essa guarda compartilhada, numa situação assim, a criança só tem o pai. Um avô, uma avó, um tio pode pedir essa guarda numa situação de violência? Sim, com certeza. Dentro do direito de família e tudo que envolve ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso interesse, né, a tutela principal é o melhor interesse da criança. Então, esse caso do Bernardo foi muito triste porque ele realmente não tinha mais ninguém, não tinha mais a mãe. Eu não sei realmente qual era a situação dos avós, mas, assim, trazendo para uma questão prática, né, que infelizmente nós sabemos que esse tipo de caso acontece diariamente, avós, parentes próximos, assim, eles podem pedir a guarda também da criança se eles constatarem que está acontecendo esse tipo de questão de violência doméstica. E no caso do Bernardo era uma violência direta contra ele, né? Ele sofreu vários tipos de violência, tanto que ele recorria até mesmo aos vizinhos. Ele próprio foi ao Ministério Público, então foi um caso também bastante triste. Ele, para quem não lembra, ele tinha 11 anos e ele recebeu uma injeção letal por parte da madrasta, né? Agora, o que chama atenção, quer dizer, o caso chamou atenção, mas depois disso, os pais, esse casal, né, que cometeu esse crime, tinha uma outra filha. E eles perderam a guarda dessa filha, né? Sim. A lei ela vai evoluindo conforme o tempo. A época do crime do Bernardo, infelizmente, nós não tínhamos essa lei 14.713, né? Contudo, essa questão da proteção do melhor interesse do menor, ela já é aplicada há bastante tempo. Então, quando ocorreu esse crime contra o Bernardo, o casal tendo uma outra filha, que à época era ainda de tenra idade, eles verificaram que não seria interessante que essa criança tivesse, mesmo que depois que cumprissem a pena, que essa criança estivesse na companhia dos seus genitores, obviamente pelo motivo do crime que eles cometeram contra uma outra criança, né?
A notícia que a gente vai mostrar aqui, até foi publicada na Veja, a guarda ficou com a irmã dela, né? Que é aquela situação que a gente está falando, que às vezes um parente, às vezes o pai e a mãe não estão ali tomando, em condições de tomar alguma providência ou envolvidos na situação, um parente Sim. pode, né, recorrer, né? E como é que, assim, tirando esses casos que às vezes chegam na mídia de grande repercussão, mas vamos voltar assim para o nosso dia a dia, como é que a lei vem sendo aplicada desde 2023 para cá? Vem dando certo? A Justiça tem aí tirado as crianças em situação de risco? Tem conseguido tirar as crianças em situação de risco? Bom, essa é uma luta diária, bastante árdua, porque o que acontece com essa lei 14.713 é muito benéfica, porque ela traz esse amparo maior, essa maior segurança para o menor, né? Contudo, o judiciário é sempre muito cauteloso para não tomar decisões antecipadas. Então, nós temos essa lei como se fosse uma liminar, né? A liminar a gente pede quando há uma urgência, quando há um perigo no resultado útil do processo. Porque se você for esperar o andamento total de um processo, ele é muito longo e muitas vezes quando ocorre esse tipo de violência ou casos semelhantes a isso, a gente não pode esperar, né? Então, o que nós mais lutamos dentro da advocacia é quanto aos pedidos de tutela de urgência nesses casos, né? Porque precisa realmente abrir o contraditório para que a outra parte se defenda, mas nós devemos lembrar que o que deve se prezar em primeiro lugar é a segurança da criança. E aí, na maior parte das vezes, o judiciário tem aguardado toda essa exposição de provas, eles não decidem liminarmente. É um pouco difícil, um pouco raro conseguir uma decisão liminar aplicando a Lei 14.713. E essa é uma crítica que eu tenho justamente por isso, porque ela veio para proteger o direito e a segurança da criança, em primeiro lugar, entende? Então, se nós aplicamos tutela até para objetos, para perda de valores, por que não aplicar uma tutela de urgência quando evidenciado o perigo de uma violência doméstica? Por que esperar a produção mais abastada de provas, né? Eu acredito que deveria ser já deferido liminarmente e, claro, aberta a oportunidade para o contraditório, porque nós sabemos que, infelizmente, existem pessoas que utilizam de má fé e acusam o outro genitor de uma coisa que ele não fez só para conseguir uma guarda unilateral. Esse é o medo do judiciário e é por isso que nós enfrentamos tanta dificuldade para os casos concretos, né, em que isso realmente é uma realidade, que isso realmente acontece. Infelizmente, esses outros casos mancham essa lei e aí maculam a imagem da genitora que pede a guarda unilateral com base em medidas protetivas e acaba tendo que o judiciário e o Ministério Público intervir de uma forma muito mais demorada e burocrática para não ocorrer esse tipo de má-fé. E aí perde o sentido maior, né, da lei, que é a proteção, porque uma criança que está em situação de violência, a gente viu aí os casos... Sim, né? A violência está acontecendo. Se demorar muito, pode acontecer como aconteceu com a Sofia, e infelizmente é uma realidade. Então, a gente não pode esperar para ver, né? Lembrando que as decisões liminares, as decisões que envolvem tutela de urgência, elas não são irrevogáveis. Então, se você aplica ali esse instituto da Lei 14.713, visando a proteção imediata da criança, e depois, se por um acaso comprovar que aquilo não era verdade, que não existia situação de violência, isso não é irreversível, isso é reversível. Então, o correto seria que fosse aplicado o direito dessa criança de ter a segurança, em primeiro lugar, porque nós prezamos pelo melhor interesse, pela segurança do menor. E aí, após isso, se verificada que não é uma situação real, se revoga essa tutela. E como é que está essa discussão aí junto aos órgãos de classe, Instituto de Direito, de Família? Essa crítica, né, que você está trazendo aqui também é compartilhada por mais advogados? Já existe um movimento aí até para tornar isso, né, mais real, mais célere?
Sim, Raquel, desde a sanção dessa lei, ela teve uma dualidade, né, de uma questão que dividiu bastante as opiniões entre os membros do judiciário e também a advocacia, porque justamente esse motivo que eu estava te trazendo. Ela traz uma segurança jurídica maior para o menor, só que nós temos casos de má-fé. Então, pode ser que um genitor seja prejudicado, seja acusado de algum ato de violência que ele não tenha cometido. Então, dentro do cenário da advocacia, ela é um pouco criticada nesse sentido, de que pode ser usada de forma a beneficiar indevidamente um dos genitores. Então, hoje é um impasse. É um impasse, né? É um dilema. Não tem uma voz ainda corrente que está, de repente, buscando aí talvez uma mudança nessa lei para beneficiar, para ser mais rápida. Bastante divididas as opiniões aí. Eu partilho, né, da opinião de que nós deveríamos aplicar a celeridade, porque melhor prevenir do que remediar, né? E assim, falando agora assim dos pais que são separados, né? Então a criança está, né, em um lar de referência. Como os pais separados, principalmente aquele que não está com a criança, pode monitorar possíveis sinais de violência no lar onde a criança está? Bom, pelo menos nos meus casos, eu sempre oriento os clientes ali quando a criança já tem uma certa idade, mesmo quando são ainda muito pequenos, procurar uma ajuda com um psicólogo especializado no tratamento infantil, para monitorar se houver essa dúvida de que a criança está sofrendo algum tipo de violência. É interessante procurar uma ajuda profissional, uma ajuda médica, observar sempre que a criança volta de uma visita na casa do outro genitor, ou vai para visita, né, caso ela esteja no lar referência, se a criança não tem nenhuma marca pelo corpo, esse tipo de coisa. É triste, é muito triste a gente ter que observar essa situação, mas é uma realidade, né? Você trouxe esses dados e, infelizmente, eles são muito reais e trazem muito medo para ambos os genitores, né? Uma insegurança, porque quando você tem um lar em que os dois pais estão juntos, você acaba conseguindo monitorar tudo que está acontecendo ali. Mas quando está cada um na sua residência, fica um pouco mais difícil esse monitoramento. E a gente não tem o acesso, né? Não tem a liberdade, né? Mais de entrar na casa do outro, é mais difícil. É mais difícil. E vamos relembrar, quais são as sanções para uma pessoa que pratica violência contra uma criança? Bom, a violência contra a criança, ela vai ser respondida ali dentro do Código Penal. Então, vai depender da conduta que ela praticar. Por exemplo, nesses casos, eles tiveram penas bastante altas, porque além de ter a qualificadora, no caso do Bernardo Boldrini, né? Teve a qualificadora porque é um crime cometido por ascendente contra descendente, foi o pai contra o filho, a madrasta contra o enteado. Então, tudo isso gera uma qualificadora que acaba aumentando a pena, né? Quando há violência física, também vai responder de acordo com o Código Penal. Mas por ser criança, tem uma qualificação, tem um grau de gravidade maior. Os crimes cometidos contra os menores, eles já têm uma qualificadora. Certo. E assim, como que a gente, né, pode proteger as crianças pensando assim, se você é um vizinho, é um parente, que às vezes você começa a perceber uma situação de violência e às vezes percebe até mesmo que os genitores não querem denunciar. Porque isso também é uma outra situação comum que a gente escuta muito, né? Às vezes no condomínio você sabe que tem uma situação ali, mas também percebe que o pai ou a mãe ou ambos não têm essa disposição de fazer alguma coisa, seja pelo motivo que for, né? Ou às vezes na família, você percebe que uma criança está passando por uma situação, né, difícil, de violência, e aí percebe também que nada está sendo feito. Quando você se depara com essa situação, o que você aconselha a fazer? Bom, eu entendo que muitas vezes quando se depara com essa situação,
o primeiro estado emocional da pessoa é um choque, né? E depois ela pode ficar até com medo de se intrometer na situação, de entrar no meio ali, principalmente se não for parte da família, se for um vizinho, igual você citou. Mas é muito importante, inclusive a Constituição Federal traz como obrigação da sociedade prezar pelo bem-estar das crianças, pelo bom desenvolvimento, pela saúde das crianças, né? Então, que esses vizinhos possam denunciar perante um órgão do Conselho Tutelar, se ele realmente tiver provas ali, ou escutar diariamente questões que o façam pensar que essa criança está passando por situação de violência doméstica e familiar, procurar já uma delegacia especializada na proteção da criança e do adolescente. Isso é muito importante e isso pode salvar a vida de uma criança. A vida, o futuro, né? O futuro, com porque, certeza. quer dizer, a vida é o mais importante, mas também tirar ela de uma situação que só vai trazer traumas e desesperança, né? Exatamente. Essa denúncia pode ser anônima? Pode ser feita anonimamente, para garantir ali a segurança também de quem está denunciando. Doutora, considerações finais, né? O que você ainda gostaria de deixar como recado, né? Tanto para a comunidade jurídica, quanto também para as famílias, a respeito dessa questão, né, da violência contra o menor, né, e hoje, né, de tudo quanto é possível fazer para proteger a criança. Bom, todas essas leis que vêm para a proteção do menor, elas são benéficas, elas são bem vistas tanto por nós advogados quanto pelo Ministério Público, pelo Judiciário, porque o nosso maior interesse, de fato, é proteger e assegurar o melhor interesse do menor, o seu desenvolvimento saudável. Então, todas essas leis, elas são muito bem-vindas, né? Nós prezamos diariamente pela melhor aplicação dessa lei e também pela defesa do contraditório, da ampla defesa, claro, mas prezar principalmente de início a questão da proteção desse menor, porque ele é incapaz de se defender, né? Então, nós temos que levar em consideração todas essas questões, às vezes o medo também que o outro genitor passa ao desconfiar de que há alguma situação de violência contra essa criança. Tudo isso, todas essas são questões tristes, mas que nós temos um amparo legal, né? Então, que nós possamos aplicar essa lei, né, com celeridade. Vamos lembrar que todos nós fomos crianças um dia e a gente sabe que muitas dos traumas, né, que na vida adulta a gente demora a se libertar, às vezes não consegue, às vezes nasceram lá, né, e vamos também nos colocar nesse lugar, né, de que às vezes uma criança que está sofrendo violência ali vai carregar marcas para o resto da sua vida, né? Certeza. Então, vamos poupar as nossas crianças, é nossa responsabilidade também. Sim. Parabéns pelo trabalho, doutora. Eu sei que você é muito engajada nessa área de proteção ao menor, né? Sim, muito obrigada, Raquel. E sucesso nas suas ações, nas suas incursões aí, né, em busca de proteger as crianças. Muito obrigada. Gente, nós vamos ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com alguém que também precisa ouvir esse conteúdo. E se inscreva, não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para os próximos episódios. Nós vamos ficando por aqui. Tchau e até a próxima!